Já gravamos o vídeo a respeito da diretoria do Corinthians, da comissão técnica, estava faltando o vídeo sobre o elenco, né? E que momento propício para falar do elenco do Corinthians. Teve protesto ontem, né? Quando o time estava chegando lá na Baixada Santista, onde vai acontecer o clássico. Demorei para fazer esse vídeo, mas acho que vai rolar no momento ideal aqui. Enfim, antes da gente chegar e falar sobre esse assunto, né, que é um assunto polêmico aí, este vídeo é patrocinado pela Parimet Casa de Aposta. Para você que gosta de fazer aquela fezinha, você que tá com a graninha sobrando aí, é muito simples, muito fácil de você fazer sua aposta. Basta você clicar no primeiro link fixado nos comentários, fazer o seu cadastro ali, colocando o seu número de telefone, a sua senha e o cupom do canal M12. Assim, você dobra o seu valor ali de depósito, colocou R$ 50, vai para 100, colocou 200, 400, isso até R$ 1.500 para você fazer sua apostinha. Lembrando que voltou, né, o Campeonato Brasileiro depois dessa data FIFA, Corinthians e Santos. Tem coragem de apostar no Coringão? E aí, tem coragem de apostar no Coringão? Também temos outros jogos aí que vai rolar, Flamengo e Red Bull Bragantino, Fluminense e Atlético Mineiro. Muito simples, basta você clicar, fazer o seu cadastro lá e fazer sua apostinha. Mas lembre-se, sempre aposte com responsabilidade, beleza? Eu sempre falo, quero deixar claro, mas nunca é claro o suficiente, porque depende muito da interpretação de quem está assistindo, né? Mas vamos lá. Este vídeo é pra gente falar do elenco do Corinthians e vamos aproveitar a situação e falar o que rolou ontem, né? Ontem, quando a delegação do Corinthians, né? E hoje tem clássico, né? Santos e Corinthians. Então, o elenco do Corinthians e a delegação e tudo mais viajaram, né? De busão ali pra Baixada Santista. E quando chegaram na frente do hotel onde ficariam hospedados, foram recepcionados pela torcida do Corinthians, por algumas organizadas, Gaviões estava lá, entre outras, né? E só que, diferentemente do normal, a torcida recepcionou com protestos, né? Então, questionando os jogadores, questionando a postura do time. A gente vai falar sobre isso e eu quero deixar claro aqui que eu, Thaís, eu acho que a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que tem um pouquinho de decência não é a favor de violência, né? Então a gente tem que deixar bem claro isso. Porém, eu quero deixar bem claro também o que eu vi, né? Foi ontem, né? Eu vi hoje, de madrugada, vamos dizer assim, né? Estava lá eu, né? Falei assim, vamos fugir um pouquinho da internet, fui lá jogar um videogamezinho, né? Depois que eu encerrei, falei assim, agora eu vou dormir. Só que antes de dormir, vou dar uma passada ali no Twitter pra ver o que tava rolando. E aí, do nada, eu me deparo com a torcida do Corinthians fazendo protesto. Aí que a delegação do Corinthians, os jogadores não desceram e o ônibus voltou. Outros falam que os jogadores entraram pelas portas do fundo do hotel. Não sei de fato o que aconteceu, se o time retornou para São Paulo ou não, ou se arrumaram uma estratégia ali de adentrar dentro do hotel, né? Isso eu realmente não sei. Mas, o que eu fiz, né? Diante disso, falei assim, vamos ver o que tá rolando. E eu assisti alguns vídeos que surgiram, né? Os vídeos que foram postados aí sobre do protesto. E aí, o que eu vi, o que eu particularmente vi, e se tiver algum outro vídeo, peço que me avisem nos comentários, né? Falar, Thaís, procura em tal lugar que você vai ver o outro lado do que rolou ali. Mas vamos lá. Aparentemente, pelo que eu vi ali desses vídeos, a torcida do Corinthians, né, as organizadas, estavam protestando, né, chamando o time de covarde, de jogadores, né, cuzões, vamos falar a real aqui, xingamentos e cobranças ao elenco do Corinthians. Teve nenhum vídeo também que mostra até a torcida faz meio que como se fosse um corredor, né, que é pro time descer e passar de fato, que eles iriam deixar passar. É claro que a gente fala, eles iriam deixar passar sem saber o que de fato acontecia, se ia ou não deixar passar tranquilamente. É muito simples e muito fácil a gente chegar e falar, não ia acontecer nada. Poderia muito bem acontecer alguma coisa e poderia muito bem não acontecer, só ver as cobranças que estavam havendo ali. Bom, vamos lá. É complicado falar disso porque certamente vai ter vários tipos de opiniões aí, mas enfim, tô aqui para dar minha opinião e também quero saber a opinião de vocês. Eu vi esse protesto como forma de protesto, como xingamentos mesmo aos jogadores. Não vi violência, tinha alguns batendo no ônibus, mas é para fazer aquele barulho, xingamentos e tudo mais. Não vi ameaças, embora tenha aquela famosa frase, né? Ou joga por amor ou joga por terror, né? Aquela famosa frase ali que a torcida do Corinthians
canta, né, quando protesta contra o time, enfim, e que eles deixariam passar, abrir um corredor ali, e nesse vídeo o pessoal falava assim, não, pode descer, pode falar pros caras descer, pode vir. O ônibus ficou parado ali mais ou menos 40 minutos. E aí, a gente tem alguns relatos, né, de alguns jornalistas, né, que falaram que, de acordo, fontes de fulano que estava dentro do ônibus ficaram apavorados e não sei o quê. Outros falando assim que, os jogadores jovens do Corinthians, né, nossa, que momento ruim para fazer isso, porque tem um elenco, a molecada ali, não sei o quê. Eu tenho certeza absoluta que esse protesto não foi para nenhum jovem, não foi para Wesley, para Pedro, para Biro, muito pelo contrário, né? Então esses meninos, óbvio que eles podem ficar assustados, mas eu tenho certeza que eles também sabem que esse protesto não foram para eles, muito pelo contrário, e sim para os medalhões do Corinthians, esses jogadores que estão devendo, e essa é uma realidade. E aí, o porquê que eu acho que esse elenco do Corinthians é um elenco de medalhões mimados, né? Por quê? Porque, tipo assim, beleza, o ônibus parou lá, não quiseram descer, tudo bem, é um direito deles, mas aí dizer que ficaram apavorados, que isso é inadmissível, não sei o quê, né? Quando o Roger Guedes vinha a público e fala... Vocês lembram quando o Roger Guedes falou que a torcida tem que estar do nosso lado, tem que ter mais apoio? Cara, a torcida do Corinthians, ela apoia o tempo todo. Quantas vezes a torcida não apoiou? Quantas vezes este ano passado, a gente viu a torcida do Corinthians recepcionando os jogadores? Quem não se recorda do jogo contra o Remo, né, o primeiro jogo que o Corinthians foi lá e perdeu de 2-0, os jogadores, né, ou seja, quando a torcida tá a favor, os jogadores simplesmente ignoram, né, viram a cara, não dá nem autógrafo, não dá nem atenção, cara, não tiram nem foto, né, simplesmente viajaram lá, a torcida toda recepcionando os jogadores, descem do ônibus com aquela cara de cu, tudo virado, não dá nem atenção, não dá nem tchauzinho, vocês lembram disso? O Maicon, o Yuri Alberto, entre outros jogadores, quando tinha aquele monte de torcida do Corinthians lá, quando o Corinthians foi enfrentar o Remo, né? E aí, beleza, passa batido, ninguém fala nada, né? Outra situação que aconteceu também, cara, quantas vezes, né? Se o time vai jogar no Rio de Janeiro, vai jogar em Fortaleza, a torcida do Corinthians sempre tá lá recepcionando os jogadores, né? Mas aí, todos passam, né? E são gritados os nomes dos jogadores, Cássio, todos eles, a torcida pede, né? Pede um mínimo de atenção e a maioria desses caras sequer param para dar atenção, passam tudo direto, não dá nem um tchauzinho, né? Então, cara, é muita hipocrisia nesse sentido para mim, né? E vale lembrar também, né, que exatamente contra o Santos, né? Vocês lembram, se eu não me engano, foi na Copa do Brasil. Eu não tenho certeza se foi na Copa do Brasil ou se foi no Campeonato Brasileiro. Mas o Corinthians, eu acho que foi na Copa do Brasil, sim, que foi nas oitavas de final da Copa do Brasil. Quando o Corinthians vai enfrentar o Santos, né? Já tinha ganhado aqui, aí vai enfrentar o Santos lá na Baixada. E aí parte da torcida do Corinthians estava lá também. E o que tinha na torcida? Crianças, né? Mulheres, jovens, homens, todo mundo querendo recepcionar os jogadores com camisetas, pedindo autógrafo e tudo mais. E vocês lembram como que foi aquele dia, né? Um monte de policial com armas pesadas afastando os jogadores. E o que o ônibus fez? Deu a volta. Os ônibus dos jogadores do Corinthians deu a volta para não dar atenção para os torcedores que estavam ali querendo recepcionar. Ou seja, né? Quando a torcida quer recepcionar os jogadores de forma afetiva, de forma de apoiar, de idolatrar esses caras, eles simplesmente ignoram, simplesmente passam batido. Aí né? De narizinho empinado, né? Com a cabeça erguida e passa e ignora todos a torcida. Simplesmente ignora as crianças e tudo mais. E aí, né? Aparentemente volta o ônibus para São Paulo, não sei, os jogadores. E o que eu quero dizer quando eu falo que esse elenco do Corinthians ele é mimado também, esses jogadores? Porque aí, cara, eu nem vi, mas provavelmente deve ter tido alguma manifestação aí de alguma esposa de jogador, de algum filho de jogador, né? Porque aí tudo, quando é contra, aí realmente aparece, aí os caras aparecem pra ficar reclamando. Só que quando é a favor, ninguém dá cara a tapa, né? Quando o time tá jogando mal, ninguém dá cara a tapa ali. E aí, né, é muito fácil, cara. É muito fácil ser jogador do Corinthians. Eu vou falar a verdade pra vocês, o que eu acho. Estão falando aí, não é o momento, o time do Corinthians já tá mal, já ficamos um período aí de 10, 11 jogos aí sem jogos, né, por conta da data FIFA.
não era o momento de fazer protesto. Pra mim também não era o momento. Pra mim o momento, ó, era lá atrás. Era lá atrás quando o senhor Duílio Monteiro Alves foi lá e efetivou Fernando Lázaro. Já era pra ter tido protesto há muito tempo. E, cara, isso foi um protesto, como eu falei aqui, pelas imagens que eu vi. Se tiver outra de violência, de alguma coisa, vocês podem me falar, que aí eu vou em busca e vou pesquisar e mudo todo o meu discurso aqui. Mas foi um protesto, né? Da mesma forma quando a torcida foi lá no CT e protestou também. Só que aí, cara, esse elenco do Corinthians, vamos citar alguns nomes aqui. Provavelmente eu vou esquecer de outros, mas alguns nomes, né? Fagner, mimado, medalhão, né? Que acha que é dono da posição, que pode estar acima do peso ali, que acha que ninguém vai tomar a vaga dele de titular. Jogador sim mascarado, que tenta derrubar treinador inúmeras vezes. Ah, Thaís, você não pode afirmar isso. De fato, eu não posso afirmar, mas supostamente o Fagner está envolvido em todas as vezes que tem uma polêmica de queda de treinador. Quem não se lembra de Corinthians e Palmeiras, quando caiu o Thiago Nunes, quando caiu o Wagner Mancini, aquele Palmeiras e Corinthians do Vitor Pereira, era aquele lance que o Fagner errou aquele tipo de passe, é muito estranho, né? Ou seja, querendo ou não, ele dá brecha pra gente desconfiar do Fagner nesse sentido, porque ele sempre tá envolvido nesse tipo de situação quando cai um treinador do Corinthians. Sempre tá envolvido quando fala nos bastidores que o jogador do Corinthians não gosta do treinador e blá blá blá. Né, igual o próprio Fagner, que não se recorda, que tinha saído a notícia lá, né, a informação de que ele e o Vitor Pereira não se bicavam no ano passado. E o mesmo Fagner veio a público na Zona Mista e falar que isso era mentira, que ele tinha filho, isso e não sei o quê. Só que o Vitor Pereira tava lá. Quando o Vitor Pereira saiu, né, do Corinthians e tudo mais, aí no ano seguinte, nesse ano no caso, aí participa de podcast, de entrevista, não sei o quê, aí fala que não gostava do treinador. Nossa, mas quem que tava mentindo, né? Ou seja, enfim, né? Aqui foi só o Fagner que eu utilizei de exemplo, mas temos outros. Roger Guedes, por mais que o Roger Guedes seja o único jogador que a gente tem hoje que esteja, né, correspondendo, né, não 100%, mas que é um cara que tá fazendo gols e tudo mais, mas quantas vezes a gente já não viu o Roger Guedes mimado? Se coloca o Roger Guedes no banco, já reclama. Se não toca a bola pro Roger Guedes, reclama. Se um moleque tenta chutar pro gol e não toca pra ele, reclama, né? Quando ele vê que o time tá jogando mal e não sei o que, aí tá andando em campo, não ajuda a marcar, né? O Roger Guedes é mimado, um jogador que simplesmente tá lá, o time que ele defende tá perdendo o jogo, perdeu o jogo no caso, e tem a coragem, a audácia de ir lá de ir na sala do árbitro pedir o gol para ele. O cara perdeu o jogo e mesmo assim tem a audácia de ir lá pedir o gol para ele, porque ele acha que ele é maior do que o Sport Clube Corinthians Paulista. Roger Guedes, ele se acha, gente, ele é bom jogador, mas o Roger Guedes acha que ele é um Messi da vida, que ele é o Mbappé, o Haaland. Essa é a verdade sobre o Roger Guedes. Mimado. Por isso que eu falo que com o Roger Guedes eu tenho uma relação com ele de amor e ódio. Não ganhou nada pelo Corinthians ainda, nada para querer se crescer e ser esse jogador, né, que ele imagina só na cabeça dele que ele é. Outros jogadores, Paulinho, né? Paulinho que sempre dá aquela entrevista tentando amenizar, entre aspas, né? Paulinho que se acha maior do que o Corinthians também, que acha que ter voltado pro Corinthians tá fazendo um favor, né? Tantos outros. Renato Augusto que nunca deu, entre aspas, né? Nunca deu motivo pra gente criticar o Renato Augusto fora de campo com as atitudes dele. A gente sabe que é um cara que é comprometido com o Corinthians, porém não joga, né? Tá sempre machucado, né? Então a gente tem inúmeros jogadores, Fábio Santos, né? Jogador já aposentado. Então a gente tem um monte de jogador no Corinthians mimado, que ai, não me toque. Quem mais? O Michael, né? Todos eles, qualquer coisinha, né? Aí vem a esposa, vem o filho defender nas redes sociais, aparece em lives aí pra ficar defendendo, né? É incrível, cara. É incrível como esse elenco do Corinthians é mimado, é cheio de medalhões que, ai, não me toque, né? Essa é a realidade sobre esse elenco do Corinthians. E o que eu penso a respeito desses jogadores são isso, que são mimados, que são um bando de medalhões ali que se acham, né, donos do Esporte Clube Corinthians. E isso eu tenho que citar o nome da diretoria porque é muito culpa deles que fica trocando de treinador, colocando aqueles treinadores, né, uns que nem treinadores de fato ali, para comandar esse elenco, sabendo que o cara não tem tamanho para comandar esse vestiário do Corinthians. Então ficou tanto tempo esse elenco ali, né? Meu, Fagner tá mais de 10 anos no time, Cássio, entre outros jogadores ali. Então eles se acham, né? Eles sabem que pode bater de frente com o Fernando Lázaro, com o Osmar Loz, com esse tipo de treinador, porque eles
teoricamente são maiores e o treinador quem vai acabar sobrando pro treinador. A mesma forma do Luxemburgo. O Luxemburgo pode ser um treinador que foi vitorioso no passado, mas ele não tem tamanho hoje para bater de frente com esse elenco, né? A gente sabe que na hora da verdade ali vai pesar para quem? Quem que vai sair, o técnico ou os jogadores do Corinthians? Cara, é um fato. E aí a gente pode usar o argumento aqui também de, meu, os jogadores do Corinthians não estão entregando nada. Será que tá com o salário atrasado? É uma questão também que a gente tem que fazer. Será que tá com o salário atrasado? Só que se estiver, venha público e fala, né? Vocês não gostam de se expor, de falar mal de fulano, não sei o quê? Venha público e fala. A diretoria do Corinthians está devendo, né? Provavelmente está. Porque se estava devendo até o Júnior Moraes, né? Que é um jogador que nem jogava, provavelmente está devendo a maior parte desse elenco. Só que aí, vem e fala. Porque o próprio Júnior Moraes, num podcast que ele participa lá, o cara vem e fala que na temporada passada o Corinthians simplesmente chegou onde chegou, porque os jogadores se reuniram e falaram: a gente vai jogar por nós, a gente vai jogar por vocês, torcedor, a gente vai jogar pela diretoria. Ué, né? Então, não foi por conta do Vitor Pereira que a gente chegou na final da Copa do Brasil, não foi por conta do Vitor Pereira que a gente chegou nas quartas de final de uma Libertadores, e não foi por conta do Vitor Pereira que a gente ficou em quarto no Campeonato Brasileiro, de acordo com o Júnior Moraes e o elenco do Corinthians, né? Mas, né, que estranho, porque justamente neste ano, né, que simplesmente o Duílio foi lá e efetivou o Fernando Lázaro, que o próprio Roger Guedes falava que o clima é bom, que o clima é ótimo, né, o climatizador dentro do Corinthians. Os jogadores não se uniram? Não se uniram por conta do Fernando Lázaro? Pela torcida? Pelo presidente, maravilhoso presidente do Monteiro Alves? Nossa, que ironia, né? Que irônico. Quando os caras gostam, não entrega. E quando os caras não gostam, entrega em campo. Vamos falar a verdade? No ano passado, é fato. A gente pode gostar ou não do Vitor Pereira, mas no ano passado a torcida estava cobrando dos jogadores e eles sabiam que se a casa pendesse, ia pender pro lado deles. Tanto que quando aquele jogo contra o Always Red lá na estreia da Libertadores, né, que o time não jogou absolutamente nada, aí a torcida foi, deu um apavoro ali nos jogadores, vamos falar a verdade, deu um apavoro, começaram a jogar bola, começaram a entregar, ou seja, não jogaram por nós torcedores não, gente, não jogaram pelo Duílio, por eles, não, jogaram por, né, aquele receio, por medo, por saber que a torcida tava cobrando eles e não o treinador, e querendo ou não, os caras foram e entregaram em campo. Só que agora, né, agora é tudo paz e amor dentro do Corinthians. É churrasquinho e é isso. E esses jogadores, sim, tem que ser cobrado. Não de forma com violência nem nada do tipo, mas tem que ser cobrado sim, né? E a gente tem que cobrar de todas as formas que a gente puder, seja com protestos, seja com reclamações nas redes sociais, né? Não cometer um crime, pelo amor de Deus, mas a gente tem que cobrar sim. E quando eu falo que a gente tem que cobrar, por isso que eu fiz esse vídeo aqui, né? 3 vídeos, né? Um compilado de 3 vídeos aqui, que a gente tem que cobrar a diretoria, que é o maior responsável, na minha opinião, a gente tem que cobrar os jogadores, que também são responsáveis, e também a comissão técnica. Só lembrando, a comissão técnica, para mim, é o menos, né, o menos culpado, mas tem culpa também, porque o Luxemburgo não tá conseguindo fazer esse time jogar. Porém, esses jogadores não estão entregando absolutamente nada, né? Já basta a diretoria e esses jogadores mimados, que não correm em campo, que não se dedicam, né, que vai lá e toma pavoro do Remo, vai lá e perde pro Atlético Mineiro daquela forma vergonhosa, vai lá e simplesmente numa Libertadores, aquele time morrendo, 0-0 contra o Independente Del Valle, o time nem se esforça para tentar fazer um golzinho, e isso é um tapa na cara do torcedor, quando você vê o seu maior rival ali perdendo de 2-0, e no segundo tempo vai lá e consegue reverter o placar para 4-2. Isso é um tapa na cara. Porque quando a gente vê um time vitorioso, que tá querendo ganhar títulos um atrás do outro, que poderia muito bem estar acomodado, os caras não estão. Mas o elenco do Corinthians tá acomodado, né? O elenco do Corinthians, não gosta do treinador, então não vou jogar bola. Essa é a realidade. Enfim, esse foi o vídeo aqui. Desculpa se eu me estendi demais, né? Mas provavelmente eu não falei tudo que eu queria, né? Mas depois a gente conversa em live. E eu sei que esse vídeo vai ser aquele, né? Se o Corinthians ganhar do Santos, nossa, meu Deus do céu, fala agora do Fagner, fala agora de fulano, né? Vai ser bem assim, mas... e se perde também, a desculpa vai ser também jogadores não jogarem em campo foi por conta da pressão do protesto, né? Essa é a realidade, vai ser bem assim, né? Então o discurso já tá pronto ali pelo resultado do Corinthians aí contra o Santos. Enfim, peço pra você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá uma moralzinha, curte esse vídeo, né? E deixa a sua opinião aqui nos comentários, independente se ela é igual à minha
ou se ela ou se você discorda de mim, né? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.